Agora, a pergunta continua, eu vou reler a pergunta de novo, a parte que agora trata do segundo ponto. Ele diz sobre a criação de Deus. A Yelbe é criacionista, confessa a criação de Deus em 6 dias liberais, como diz a Bíblia, ou confessa o evolucionismo. Tá. A Yelbe, que baseia todo o seu ensino, sua fé está baseada, tudo na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nós cremos que é inspirada por Deus, como a própria palavra diz, desde o Gênesis até Apocalipse. Todos esses livros, esses textos são sagrados, são inspirados por Deus. E nós cremos em tudo que lá está sendo dito. O que está sendo dito lá? Começando com Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é uma afirmação categórica, não deixa nenhuma dúvida. Inclusive, quem lê o hebraico lá é muito claro, é enfático isto de que Deus criou céus e a terra. E Hebreus, lá no Novo Testamento, ele fala assim, no capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Pela fé entendemos. É certo que nós não racionalmente, alguém que não tem fé, ele não entende. Ele pela fé vai aceitar o relato de Gênesis. Quem não tem fé em Jesus Cristo, quem não crê no Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e não crê no que a Bíblia revela, ele não vai aceitar o criacionismo em 6 dias, como está dito lá, no período em que Deus revelou. Então, esta é a verdade. Na realidade, a Bíblia não deve ser entendida como um livro científico, que é um livro que traz informações científicas, mas é um livro de amor de Deus que revela toda a ação de Deus para salvar a humanidade, e relata desde o início como Deus criou a humanidade em perfeição, a sua imagem, como depois os seres humanos caíram em pecado, foram afastados de Deus pelo pecado, e então Deus intervém na história da humanidade, prometendo o Salvador, que finalmente cumpre lá na plenitude dos tempos, lá revelado no início do Novo Testamento, e toda esta obra de salvação. Então, o livro sagrado é um relato da existência da humanidade, de tudo que Deus fez, criou, e tudo que Deus fez em favor da salvação da humanidade. Então, esta é a verdade da palavra de Deus, e nós cremos nisto que está escrito. Nós cremos que Deus criou o universo conforme está relatado em Gênesis. E aí em Colossenses, o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz assim: pois nele, em falando de Jesus Cristo, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui fala de Jesus, que existe antes de todas as coisas, mostra a eternidade de Jesus, que ele na realidade é Deus. E nele foram criadas todas as coisas. E quando nós lemos ainda o Salmo 33, versículos 6 e 9, ouçam o que diz o salmista: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus disse: haja luz e houve luz. Haja isto e houve aquilo. Foi Deus que disse. E é isto que diz o salmista no Salmo 33. E João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, também se refere à criação. Ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus criou o ser humano, adulto, não o criou através de um longo processo de evolução, com o poder de sua palavra.
a palavra de Deus. Nós cremos isto. Não cremos no evolucionismo como conhecido. É claro que o ser humano evolui, as coisas evoluem, o ser humano tem coisas que vão evoluindo, mas não no sentido do evolucionismo, como é ensinado por aí. Nós cremos no criacionismo de Deus. É esta a minha resposta hoje para essa questão. Nós temos muitos pensadores hoje que falam do design inteligente. E eles mostram como também, pela razão, nós podemos analisar o relato bíblico e, pela razão, entender como tudo aconteceu. Inclusive ligando com fatos científicos. E quem tiver oportunidade de ler alguma coisa sobre design inteligente, eu recomendo. Recomendo que seja lido, que é muito interessante esse assunto. Então, querido amigo que nos enviou essa pergunta, essas duas perguntas, é isto que eu tenho a dizer nesse momento. E que Deus esteja com o senhor e com todos os demais que estão conosco nesse programa Pergunte ao Pastor.